Você já imaginou o que aconteceria se, durante as férias em família, vocês fossem desafiados a enfrentar provas tão intensas que poderiam mudar para sempre a forma como enxergam uns aos outros? E se eu te dissesse que, há séculos, os guerreiros celtas eram forjados não apenas pela espada, mas por jogos mortais que testavam coragem, lealdade e o verdadeiro significado de pertencer a um clã? Hoje, eu vou te levar para dentro de uma noite inesquecível, onde minha família reviveu, ao redor de uma fogueira, os 10 jogos mortais usados para treinar os guerreiros celtas. Prepare-se para mergulhar em desafios que vão muito além da força física, provas que revelam segredos, curam feridas antigas e unem corações. Se você quer descobrir como esses rituais ancestrais podem transformar não só guerreiros, mas também famílias inteiras, fica comigo até o final. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque essa história vai mexer com você de um jeito que você nunca imaginou. Vamos juntos desvendar os segredos dos celtas e entender por que, às vezes, o maior dos desafios é olhar para dentro de si mesmo. Vem comigo! Antes de começar, preciso esclarecer que o título Os 10 Jogos Mortais usados para treinar os guerreiros celtas não traz um personagem principal com gênero explícito, como o filho rejeitado ou minha esposa me traiu. No entanto, para seguir fielmente sua solicitação e o contexto de drama familiar nas férias, adaptarei criativamente o título para encaixar em uma narrativa dramática, em primeira pessoa, com voz masculina, assumindo que o narrador é um descendente ou estudioso celta, ou alguém que revive esses jogos em um contexto familiar moderno durante as férias. Se preferir uma voz feminina ou quiser ajustar o foco do protagonista, por favor, me avise. Agora, segue o roteiro completo, em primeira pessoa, com todos os requisitos de extensão, profundidade emocional e contexto de drama familiar nas férias, inspirado no título fornecido. As chamas da fogueira crepitavam diante de mim, lançando sombras dançantes sobre os rostos atentos da minha família. Era a terceira noite das nossas férias na velha casa de campo dos meus avós, um lugar perdido entre colinas e bosques, onde o tempo parecia se arrastar como um rio preguiçoso. Eu estava ali, sentado em um tronco, com o olhar fixo nas brasas, sentindo o peso de uma tradição que, até então, era apenas uma lenda contada em sussurros durante as noites frias de inverno. Meu nome é Arthur, e naquela noite, eu seria o responsável por conduzir um ritual que, segundo meu avô, era praticado pelos antigos guerreiros celtas, os 10 Jogos Mortais. Não eram jogos de verdade, não mais. Eram provas, desafios, pequenas encenações que, de alguma forma, serviam para unir a família, testar nossos limites e, talvez, exorcizar fantasmas antigos que insistiam em rondar nossos encontros. Tudo começou quando meu pai, já com algumas taças de vinho a mais, sugeriu que fizéssemos algo diferente naquela viagem. Vamos reviver as tradições dos nossos antepassados, disse ele, com aquele sorriso torto que sempre me deixava desconfiado. Minha mãe revirou os olhos, mas não protestou. Meus irmãos, Lucas e Helena, se entreolharam, animados com a ideia de uma noite fora do comum. E eu, como sempre, fui arrastado pela correnteza dos desejos alheios, tentando encontrar meu lugar em meio ao caos familiar. A primeira prova era simples, ao menos na teoria, o salto do abismo. No passado, os jovens guerreiros celtas saltavam sobre fogueiras para provar sua coragem. Meu avô, com sua voz rouca e pausada, explicou que, naquela noite, o abismo seria simbólico. Cada um de vocês vai contar um segredo, algo que nunca teve coragem de dizer em voz alta, anunciou ele, olhando diretamente para mim. Senti um frio na espinha. Eu sabia que aquele jogo não era apenas uma brincadeira. Era uma armadilha, uma forma de nos obrigar a encarar verdades incômodas. Lucas foi o primeiro. Ele se levantou, pigarreou e, com um sorriso nervoso, confessou que havia sido reprovado em uma matéria na faculdade e não tinha contado para ninguém. Minha mãe suspirou, aliviada por não ser nada mais grave. Helena, sempre dramática, revelou que estava apaixonada pelo melhor amigo do Lucas, o que arrancou risos e olhares constrangidos. Quando chegou minha vez, hesitei. O que eu poderia dizer que realmente importasse? O que eu escondia de todos eles? Eu, comecei, sentindo o olhar de todos sobre mim. Eu nunca me senti parte dessa família. Sempre achei que era um estranho entre vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante.
Meu pai tentou disfarçar o desconforto, mexendo nas brasas com um galho. Minha mãe desviou o olhar. Helena mordeu o lábio, e Lucas apenas baixou a cabeça. Naquele momento, percebi que o verdadeiro abismo não era a fogueira, mas a distância invisível que nos separava. A segunda prova era o desafio da resistência. Os guerreiros celtas precisavam suportar a dor física para provar seu valor. Meu avô, com um sorriso malicioso, sugeriu que fizéssemos uma competição de quem conseguia manter a mão mais tempo dentro de um balde de água gelada. Parecia fácil, mas a água estava tão fria que doía até os ossos. Um a um, fomos desistindo, até que restaram apenas eu e meu pai. Ele me olhou, desafiador, e eu retribuí o olhar. Não era mais uma brincadeira. Era uma disputa silenciosa, uma forma de medir forças, de tentar provar algo que nem eu sabia o que era. Desiste, filho, disse ele, com a voz firme. Não precisa se machucar por causa de uma tradição boba. Mas eu não queria desistir. Não dessa vez. Aguentei até meus dedos ficarem dormentes, até a dor se transformar em raiva, até finalmente admitir que não era forte o suficiente. Quando tirei a mão do balde, senti uma mistura de alívio e vergonha. Meu pai sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Talvez ele também estivesse cansado de lutar batalhas invisíveis. A terceira prova era o jogo da verdade. Cada um deveria fazer uma pergunta difícil para outro membro da família, e a resposta deveria ser sincera. Helena, sempre ousada, perguntou à minha mãe se ela já havia se arrependido de casar com meu pai. O silêncio foi ensurdecedor. Minha mãe respirou fundo, olhou para o marido e respondeu: sim, algumas vezes. Mas sempre soube que era com ele que eu queria envelhecer. Meu pai sorriu, emocionado, e segurou a mão dela. Lucas perguntou ao avô se ele tinha medo da morte. Não, respondeu ele, com a serenidade de quem já viu de tudo. Tenho medo de esquecer quem eu sou. Quando chegou minha vez, olhei para Lucas e perguntei: você já sentiu inveja de mim? Ele hesitou, depois assentiu. Sim. Sempre achei que você era o preferido do papai. Fiquei surpreso. Nunca me senti o preferido de ninguém. Talvez estivéssemos todos presos em nossas próprias percepções, incapazes de enxergar o outro de verdade. A quarta prova era o desafio da caça. No passado, os guerreiros celtas caçavam animais selvagens para provar sua habilidade. Meu avô adaptou o jogo. Escondemos pequenos objetos pelo terreno, e quem encontrasse mais, ganhava. Corremos pelo mato, rindo e tropeçando, como crianças. Por alguns minutos, esquecemos as mágoas e rivalidades. Quando voltamos, suados e ofegantes, Helena tinha encontrado mais objetos. Ela comemorou como se tivesse vencido uma batalha real, e todos aplaudimos. Foi um raro momento de alegria genuína. A quinta prova era o jogo do silêncio. Os guerreiros precisavam aprender a ouvir, a esperar o momento certo para agir. Sentamos em círculo, em silêncio, por 10 minutos. No início, foi desconfortável. Mas, aos poucos, o silêncio se tornou acolhedor. Ouvi o som dos grilos, o farfalhar das folhas, o crepitar da fogueira. Ouvi, acima de tudo, o som do meu próprio coração, batendo forte no peito. Percebi que, muitas vezes, falamos demais e ouvimos de menos. A sexta prova era o desafio da força. Meu pai sugeriu uma queda de braço, como fazíamos quando eu era criança. Um a um, fomos nos enfrentando. Quando chegou minha vez, enfrentei Lucas. Ele era mais forte, mas eu tinha algo a provar. Lutei com todas as minhas forças, mas acabei perdendo. Ele sorriu, vitorioso, mas me abraçou em seguida. Você é mais forte do que pensa, mano, sussurrou ele. Senti uma pontada de emoção. Talvez eu realmente fosse. A sétima prova era o jogo da memória. Cada um deveria contar uma história da infância, algo que os outros não lembravam. Minha mãe falou sobre o dia em que me perdeu no mercado e entrou em pânico. Meu pai contou sobre a vez em que quase incendiou a cozinha tentando fazer pipoca. Helena lembrou do cachorro que tivemos por apenas uma semana, antes de ele fugir. Quando chegou minha vez,
Contei sobre a noite em que ouvi meus pais brigando e me escondi debaixo da cama, com medo de que tudo desmoronasse. Eles ficaram em silêncio, e minha mãe veio me abraçar. Desculpa, filho. A gente erra muito, mas sempre te amou. A 8ª prova era o desafio da confiança. Vendamos os olhos de um dos membros da família, e ele deveria atravessar um pequeno percurso guiado apenas pela voz de outro. Fui guiado por Helena, que me conduziu com cuidado, desviando dos obstáculos. Senti medo, mas confiei nela. Quando tirei a venda, estava do outro lado, ileso. Era uma metáfora óbvia, mas poderosa. Às vezes, precisamos confiar no outro para atravessar nossos próprios labirintos. A 9ª prova era o jogo da superação. Cada um deveria escrever em um papel algo que queria deixar para trás, uma dor, um medo, uma mágoa. Depois, jogamos os papéis na fogueira, vendo as palavras se transformarem em cinzas. Escrevi sobre minha sensação de não pertencimento, sobre o peso de ser sempre o diferente. Vi as chamas consumirem o papel, e senti um alívio estranho, como se uma parte de mim tivesse sido libertada. A 10ª e última prova era o desafio da união. Precisávamos construir algo juntos, usando apenas o que encontrássemos ao redor. Juntamos galhos, pedras, folhas, e construímos uma pequena escultura no centro do círculo. Não era bonita, mas era nossa. Cada um colocou um objeto pessoal ali, um anel, uma pulseira, uma foto antiga. Era um símbolo de tudo o que havíamos vivido naquela noite. Quando a última brasa se apagou, senti que algo havia mudado entre nós. Não éramos mais apenas uma família reunida por acaso. Éramos guerreiros, sobreviventes de nossas próprias batalhas internas. Olhei para meus pais, meus irmãos, meu avô, e percebi que, apesar de todas as diferenças, estávamos juntos. E isso, talvez, fosse o maior dos desafios. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui caminhar pelo bosque. O sol filtrava-se entre as árvores, desenhando padrões dourados no chão úmido. Senti o cheiro da terra, o canto dos pássaros, o vento frio no rosto. Pensei em tudo o que havia acontecido na noite anterior, nas palavras ditas e não ditas, nos silêncios carregados de significado. Percebi que, por mais que tentássemos fugir, as tradições dos nossos antepassados continuavam vivas em nós, de formas que nem sempre compreendíamos. Quando voltei para casa, encontrei meu avô sentado na varanda, olhando para o horizonte. Sentei ao lado dele, em silêncio. Ele me olhou, com aquele olhar sábio de quem já viu o mundo girar muitas vezes. Você foi corajoso ontem, Arthur, disse ele, com a voz baixa. Mais corajoso do que imagina. Eu só fiz o que precisava ser feito, respondi, tentando disfarçar a emoção. É isso que os guerreiros fazem, disse ele, sorrindo. Enfrentam seus medos, mesmo quando ninguém está olhando. Ficamos ali, lado a lado, ouvindo o som do mundo acordando. Senti uma paz que há muito tempo não sentia. Talvez, finalmente, eu tivesse encontrado meu lugar naquela família. Talvez, finalmente, eu fosse um guerreiro celta, não pelos jogos mortais, mas pela coragem de ser quem eu realmente era. Os dias seguintes foram diferentes. As conversas fluíram com mais leveza, as risadas foram mais sinceras, os silêncios menos pesados. Meu pai me chamou para pescar, algo que não fazíamos há anos. Lucas e eu jogamos futebol no campo, como nos velhos tempos. Helena me confidenciou seus medos e sonhos, e eu a ouvi com atenção. Minha mãe me abraçou mais vezes do que de costume, como se quisesse compensar o tempo perdido. Na última noite das férias, sentamos novamente ao redor da fogueira. Meu avô, com um brilho nos olhos, sugeriu que fizéssemos um novo jogo, o jogo da esperança. Cada um deveria dizer o que esperava para o futuro, para si e para a família. As respostas foram simples, mas carregadas de significado. Meu pai queria mais tempo juntos. Minha mãe desejava saúde e paz. Lucas sonhava com sucesso na carreira. Helena queria encontrar o amor verdadeiro. Eu, pela primeira vez, disse em voz alta: quero continuar me sentindo parte de vocês. Eles sorriram, e eu soube que, de alguma forma, os 10 jogos mortais haviam cumprido seu papel.
Não eram apenas desafios físicos ou emocionais. Eram pontes, caminhos para nos reconectarmos, para curarmos feridas antigas, para nos reconhecermos como família. Quando as férias terminaram e cada um voltou para sua rotina, levei comigo a certeza de que, por mais difíceis que fossem os desafios, nunca mais enfrentaria meus abismos sozinho. E, sempre que o peso do mundo ameaçava me esmagar, eu me lembrava daquela noite, das chamas da fogueira, dos rostos iluminados pela esperança, e sentia a força dos guerreiros celtas pulsando em minhas veias. Porque, no fim das contas, todos nós somos guerreiros, lutando batalhas invisíveis, buscando pertencimento, amor e aceitação. E, às vezes, tudo o que precisamos é de uma noite ao redor da fogueira, de jogos antigos e palavras sinceras, para nos lembrarmos de quem realmente somos. Na semana seguinte ao nosso retorno, a rotina parecia tentar engolir tudo o que havíamos vivido. O trânsito, o barulho da cidade, as obrigações do trabalho e da faculdade, tudo ameaçava transformar aquela noite mágica em apenas mais uma lembrança distante. Mas algo em mim havia mudado. Eu sentia uma leveza estranha, como se tivesse deixado parte do meu peso nas cinzas daquela fogueira. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava algumas caixas antigas no sótão, encontrei um álbum de fotos empoeirado. As páginas estavam amareladas, o cheiro de papel velho misturava-se ao aroma de mofo e madeira. Sentei no chão, com as pernas cruzadas, e comecei a folhear as imagens. Vi meu avô jovem, com o olhar determinado, segurando uma lança de madeira ao lado de outros rapazes. Vi meu pai ainda menino, sorrindo ao lado de uma fogueira, com o rosto sujo de terra. Vi minha mãe, adolescente, com as tranças caindo sobre os ombros, olhando para a câmera com uma mistura de timidez e desafio. Cada foto era uma janela para o passado, um lembrete de que as histórias que ouvimos ao redor da fogueira não eram apenas lendas, mas parte viva de quem somos. Lembrei das palavras do meu avô: os jogos mortais não eram apenas para treinar guerreiros. Eram para ensinar a sobreviver à vida, com todas as suas dores e alegrias. Enquanto folheava o álbum, encontrei uma carta dobrada entre as páginas. O papel estava amarelado, a caligrafia trêmula. Era uma carta do meu bisavô para o meu avô, escrita durante uma das guerras que assolaram a Europa. Li em silêncio, sentindo cada palavra como um sussurro vindo do passado. Meu filho, se um dia sentir medo, lembre-se dos jogos. Eles não são apenas provas de força, mas de caráter. O verdadeiro guerreiro não é aquele que vence todas as batalhas, mas aquele que não desiste de lutar, mesmo quando tudo parece perdido. Cuide da sua família. Proteja os seus. E nunca se esqueça de quem você é. Fechei os olhos, deixando as lágrimas rolarem silenciosas pelo rosto. Senti uma conexão profunda com aqueles homens e mulheres que vieram antes de mim, com suas dores, seus sonhos, suas lutas. Percebi que, de alguma forma, eu era o resultado de todas aquelas histórias, de todos aqueles jogos, de todas aquelas noites ao redor da fogueira. Naquele fim de semana, decidi visitar meu avô. Ele morava sozinho desde que minha avó partirá, numa casa simples, cercada por árvores antigas e um jardim sempre bem cuidado. Levei o álbum comigo, sentindo que precisava compartilhar aquela descoberta. Quando cheguei, ele estava sentado na varanda, lendo um livro de capa gasta. Ao me ver, sorriu e abriu os braços. Veio me visitar, guerreiro, brincou, com aquele humor que só os velhos conseguem manter, mesmo diante das dores da vida. Trouxe algo para o senhor, respondi, mostrando o álbum. Sentamos juntos, e comecei a mostrar as fotos, uma a uma. Ele ria, contava histórias, lembrava de nomes e lugares que eu nunca tinha ouvido. Quando chegamos à carta, ele ficou em silêncio, os olhos marejados. Meu pai era um homem duro, mas tinha um coração enorme, disse, com a voz embargada. Ele me ensinou tudo o que sei sobre coragem. Não a coragem de enfrentar inimigos, mas a de pedir perdão, de admitir fraquezas, de amar sem reservas. Ficamos ali, em silêncio, por alguns minutos. O vento balançava as folhas das árvores, e o cheiro de terra molhada invadia a varanda. Senti uma paz profunda, como se, naquele momento, todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Vovô, por que o senhor nunca falou sobre a carta? Perguntei, curioso.
Algumas coisas a gente guarda porque doem demais para serem ditas, respondeu, olhando para o horizonte. Mas acho que agora é a hora de você saber. Os jogos mortais não eram apenas para os guerreiros celtas. Eles eram para todos nós, que precisamos aprender a sobreviver às perdas, às decepções, aos medos. Ele segurou minha mão, com força surpreendente para alguém da sua idade. Promete que vai continuar a tradição, Arthur? Que vai ensinar aos seus filhos, quando os tiver, o valor dessas provas. Assenti, sentindo o peso e a honra daquela responsabilidade. Prometo, vovô. Prometo que nunca vou deixar essas histórias morrerem. Na volta para casa, pensei em como a vida é feita de ciclos. O que começa como uma brincadeira de férias pode se transformar em um rito de passagem, em um elo entre gerações, em uma ponte entre o passado e o futuro. Na semana seguinte, Lucas me ligou. Ele estava passando por um momento difícil na faculdade, sentindo-se pressionado, inseguro. Conversamos por horas, relembrando os jogos, as provas, as palavras do avô. Lembra do desafio da resistência? Perguntou ele, rindo. Acho que nunca senti tanta dor na vida. Mas você aguentou mais do que eu, respondi, tentando animá-lo. Só porque você me inspirou, mano. Sempre achei que você era o mais forte de nós. Fiquei em silêncio, emocionado. Talvez, finalmente, estivéssemos aprendendo a enxergar uns aos outros de verdade. Helena também me procurou. Ela estava confusa sobre seus sentimentos, insegura sobre o futuro. Sentamos juntos no parque, sob a sombra de uma árvore, e conversamos por horas. Você acha que eu sou corajosa? Perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Mais do que imagina, El. Você enfrentou todos os jogos de cabeça erguida. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Ela sorriu, enxugando as lágrimas. Obrigada, Arthur. Acho que, pela primeira vez, me sinto parte de algo maior. Minha mãe, por sua vez, começou a me procurar mais. Ligava para saber como eu estava, mandava mensagens carinhosas, convidava para almoços de domingo. Senti que, de alguma forma, ela também estava tentando reconstruir pontes, curar feridas antigas. Numa dessas conversas, ela me contou sobre seus próprios medos, suas inseguranças, as noites em que chorava sozinha, sentindo-se perdida. Ser mãe é o maior dos jogos mortais, disse, rindo entre lágrimas. A gente nunca sabe se está fazendo certo, mas continua tentando, dia após dia. Meu pai, sempre mais reservado, começou a se abrir aos poucos. Um dia, enquanto assistíamos a um jogo de futebol, ele me olhou e disse: Eu sei que nem sempre fui o pai que você precisava, Arthur, mas sempre tentei fazer o meu melhor. Eu sei, pai, e agradeço por isso. Ele sorriu, e naquele sorriso havia um pedido de perdão, uma promessa de recomeço. Os meses passaram, e a vida seguiu seu curso. Mas, de tempos em tempos, nos reuníamos novamente, ao redor de uma fogueira, para reviver os jogos, contar histórias, rir e chorar juntos. Numa dessas noites, decidi criar um novo jogo, o jogo da gratidão. Cada um deveria agradecer a outro membro da família por algo que nunca havia dito em voz alta. Helena agradeceu à mãe por sempre acreditar nela, mesmo quando todos duvidavam. Lucas agradeceu ao pai por ensiná-lo a nunca desistir. Minha mãe agradeceu ao avô por manter a família unida. Meu pai agradeceu a mim, por nunca ter desistido de buscar o próprio lugar. Quando chegou minha vez, olhei para todos e disse: Quero agradecer a cada um de vocês, por me ensinarem que a verdadeira força está em ser vulnerável, em pedir ajuda, em amar sem medo. As lágrimas rolaram livres, sem vergonha, sem pudor. Naquele momento, senti que, finalmente, éramos uma família de verdade. Com o tempo, os jogos foram se transformando. Adaptamos as provas, criamos novas, sempre buscando formas de nos reconectar, de nos desafiar, de crescer juntos. No aniversário de 80 anos do meu avô, organizamos uma grande celebração. Vieram parentes de longe, amigos antigos, vizinhos. Montamos uma fogueira no quintal, e todos se reuniram ao redor, como nos velhos tempos.
Meu avô, emocionado, fez um discurso. Quando eu era jovem, achava que ser guerreiro era vencer batalhas, conquistar terras, ser temido. Hoje, sei que o verdadeiro guerreiro é aquele que ama, que perdoa, que constrói. Obrigado por me ensinarem isso. Aplausos, risos, lágrimas. Naquela noite, senti que todos os jogos, todas as provas, todas as dores e alegrias haviam nos preparado para aquele momento. Depois da festa, sentei ao lado do avô, olhando as estrelas. Vovô, o senhor acha que os antigos guerreiros celtas ficariam orgulhosos de nós? Ele sorriu, olhando para o céu. Tenho certeza, Arthur. Porque, no fim das contas, todos nós somos guerreiros, lutando nossas próprias batalhas, buscando nosso lugar no mundo. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som da noite, sentindo o peso e a leveza de tudo o que havíamos vivido. Anos depois, quando meu avô partiu, reunimos a família para uma última fogueira em sua homenagem. Cada um contou uma história, relembrou um jogo, compartilhou uma lembrança. Rimos, choramos, nos abraçamos. Naquele momento, percebi que, mesmo com a ausência física, ele continuava presente em cada um de nós, nas histórias, nos jogos, nos laços que construímos. Hoje, quando olho para trás, vejo que os 10 jogos mortais não eram apenas desafios, mas lições de vida. Eles nos ensinaram a ser corajosos, a pedir perdão, a confiar, a amar. Nos ensinaram que, por mais difíceis que sejam as batalhas, nunca estamos sozinhos. Eu sei, pai. E agradeço por isso. Ele sorriu, e naquele sorriso havia um pedido de perdão, uma promessa de recomeço. Os meses passaram, e a vida seguiu seu curso. Mas, de tempos em tempos, nos reuníamos novamente, ao redor de uma fogueira, para reviver os jogos, contar histórias, rir e chorar juntos. Numa dessas noites, decidi criar um novo jogo, o jogo da gratidão. Cada um deveria agradecer a outro membro da família por algo que nunca havia dito em voz alta. Helena agradeceu à mãe por sempre acreditar nela, mesmo quando todos duvidavam. Lucas agradeceu ao pai por ensiná-lo a nunca desistir. Minha mãe agradeceu ao avô por manter a família unida. Meu pai agradeceu a mim, por nunca ter desistido de buscar o próprio lugar. Quando chegou minha vez, olhei para todos e disse: quero agradecer a cada um de vocês, por me ensinarem que a verdadeira força está em ser vulnerável, em pedir ajuda, em amar sem medo. As lágrimas rolaram livres, sem vergonha, sem pudor. Naquele momento, senti que, finalmente, éramos uma família de verdade. Com o tempo, os jogos foram se transformando. Adaptamos as provas, criamos novas, sempre buscando formas de nos reconectar, de nos desafiar, de crescer juntos. No aniversário de 80 anos do meu avô, organizamos uma grande celebração. Vieram parentes de longe, amigos antigos, vizinhos. Montamos uma fogueira no quintal, e todos se reuniram ao redor, como nos velhos tempos. Meu avô, emocionado, fez um discurso. Quando eu era jovem, achava que ser guerreiro era vencer batalhas, conquistar terras, ser temido. Hoje, sei que o verdadeiro guerreiro é aquele que ama, que perdoa, que constrói. Obrigado por me ensinarem isso. Aplausos, risos, lágrimas. Naquela noite, senti que todos os jogos, todas as provas, todas as dores e alegrias haviam nos preparado para aquele momento. Depois da festa, sentei ao lado do avô, olhando as estrelas. Vovô, o senhor acha que os antigos guerreiros celtas ficariam orgulhosos de nós? Ele sorriu, olhando para o céu. Tenho certeza, Arthur. Porque, no fim das contas, todos nós somos guerreiros, lutando nossas próprias batalhas, buscando nosso lugar no mundo. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som da noite, sentindo o peso e a leveza de tudo o que havíamos vivido. Anos depois, quando meu avô partiu, reunimos a família para uma última fogueira em sua homenagem. Cada um contou uma história, relembrou um jogo, compartilhou uma lembrança. Rimos, choramos, nos abraçamos. Naquele momento, percebi que, mesmo com a ausência física, ele continuava presente em cada um de nós, nas histórias, nos jogos, nos laços que construímos. Hoje, quando olho para trás,
vejo que os 10 jogos mortais não eram apenas desafios, mas lições de vida. Eles nos ensinaram a ser corajosos, a pedir perdão, a confiar, a amar. Nos ensinaram que, por mais difíceis que sejam as batalhas, nunca estamos sozinhos. E, sempre que sinto o peso do mundo, fecho os olhos e me imagino ao redor daquela fogueira, ouvindo as histórias dos antigos guerreiros, sentindo o calor das chamas, o abraço da família, a força dos que vieram antes de mim. Porque, no fim, todos nós somos feitos de histórias, de jogos, de memórias. E, enquanto mantivermos vivas essas tradições, nunca estaremos realmente sozinhos. E assim, ao redor daquela fogueira, entre risos, lágrimas e desafios, eu entendi que os verdadeiros guerreiros não são apenas aqueles que vencem batalhas, mas sim os que têm coragem de enfrentar seus próprios medos, de pedir perdão, de amar e de se reconectar com quem realmente importa. Os 10 jogos mortais dos celtas não serviam só para forjar guerreiros, eles serviam para unir famílias, curar feridas e criar laços que atravessam gerações. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez pensar na sua própria família, nos seus desafios e nas suas batalhas diárias, eu te convido a compartilhar esse vídeo com alguém especial. Quem sabe, juntos, vocês também não criam seus próprios rituais, suas próprias noites ao redor da fogueira. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. E me conta aqui nos comentários, qual desses jogos você teria coragem de enfrentar? Ou qual desafio você acha que a sua família precisa superar? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Lembre-se, todos nós somos guerreiros, cada um à sua maneira. E, enquanto mantivermos vivas as nossas histórias, nunca estaremos sozinhos.